Aqui estamos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para mais esse encontro, esse estudo, este aprendizado. Nos conectando com o Pai Maior, e levando nossos pensamentos, sentindo a presença dos nossos anjos guardiões. E vamos, através da oração, nos mantermos firmes e conectados durante todo o estudo da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Que Amém. assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo no início dos estudos do livro Missionários da Luz, capítulo 1, o psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para que ele examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita. Esperei os ensinamentos práticos, alimentando um indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Entre as dezenas de cadeiras, dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos. Enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias,
como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Verás, falou Alexandre gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como um espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois.
Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: Observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que se não lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intricados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo meu assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo o centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, se fartando no ambiente doméstico,
não conhece o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado, e ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, entre aspas, corpúsculos de Niels, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, maiormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia, para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras, de carne, haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como ao recolher o material de lembrança do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Final do primeiro capítulo. Bom, a gente vê mais uma vez, né, quantos e quantos ensinamentos, se a gente pegar as minúcias dessas palavras que estão aí registradas, que nós não vamos conseguir esgotar aqui, porque elas vão se repetir nos outros capítulos, e até para quem quiser, a
obra como um todo do André Luiz, vai ver que em outras obras também se repete essa situação. Mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade, no mundo maior, e muitas outras obras vão ter sempre a base, ela se mantém em todas as obras. A gente pode ver que coisas que a gente aprendeu, que estudou no contato com o nosso lar, elas foram se aprofundando no Mensageiros, e agora, então, entra tudo aquilo que a gente viu nos Mensageiros que aconteceu, como é que se dá o processo. A gente vê todo o fenômeno fisiológico que se dá, e aí percebe, quem sabe lá, a maior importância da postura do médium, até da sua higiene mental, da higiene nossa, do equilíbrio alimentar nosso, para que tudo aquilo ali funcione como uma engrenagem. Aqui, vamos começar, então, lá pelo auditório. O auditório grande, não era uma casinha lá com aquela da Isabel do Mensageiros, um auditório com dezenas de cadeiras, ele colocou ali, que só 18 estavam ocupadas. Então, vê aí a palestra, quando a gente vê assim, tem mais, tem menos. O problema do encarnado foi, não foi. A gente tem que ter o propósito de ser referência para o mundo espiritual. Se a gente for referência para o mundo espiritual no atendimento, ou seja, e é tão simples ser referência, basta estar com o coração sintonizado com o alto. O coração, não é nem o nosso intelecto, é o coração, a vontade de ajudar passa a ser referência de Jesus. Isso é um santo espírita. Isso é que deve ser um templo de oração, um local de recolhimento e de ligação transcendental, que é a religação, o fundamento religioso de todas as religiões. Então, vejam só, o amplo auditório com várias e várias dezenas, ele fala em dezenas de cadeiras, 18 encarnados, mas muitos espíritos. E aí, vejam só, que aí dá para perceber que o Alexandre, ele intuiu o palestrante para passar a mensagem, ele conseguiu, e fruto dessa mensagem, aquelas dezenas e dezenas de espíritos que estavam ali se sintonizaram com a mensagem do Alexandre através do palestrante encarnado, e aí também já começa, né, sem entrar lá no atendimento espiritual, se a gente pudesse ter a radiografia do que ocorre num auditório, quando o palestrante se preparou, está alimentado, a sua massa encefálica está alimentado com o estudo, com a leitura, com o propósito, o mundo espiritual vai ajudar muito, e aí se encontra muitas vezes até a resposta do por que naquele momento aflora a nossa memória, a gente consegue concatenar assuntos até que nem estavam preparados, que aí o mundo espiritual, esses amigos espirituais que têm um compromisso, que chegaram antes da gente lá no centro, que prepararam, não só prepararam o atendimento, como vai se dar no grupo, seja de saúde, de desobsessão, e eles fizeram essa triagem, deram para cada um dos outros espíritos auxiliares a instrução. Tudo isso a gente não está ali assistindo. Vamos descrever para a Terra lá o que ocorre, não é no nosso lar, isso é numa casa espírita. E tudo isso que ocorre em todas as casas sérias de referência espiritual ocorre dessa forma aí. E aí a gente vê assim, o que se deu desde do auditório, desde a palestra, os espíritos preparados, e dentre esses espíritos, aí vai dizer lá do outro lado, o Alexandre, que comenta para o André Luiz, dos médiuns desta noite, só um está preparado para a tarefa psicográfica. Só um. Ele não quis também dizer assim, faltou um, faltou outro e tal. Preparado, o que significa? Aquelas mensagens ou aquele propósito do mundo espiritual, e fica claro ali que ele diz, esse nosso rapaz foi preparado já antes. Quer dizer, ele já se sintonizou um dia, 2 antes, fez a higiene dele mental, e aí tem o fator moral dos serviços mediúnicos, que eles disseram ali, os serviços mediúnicos preponderam os fatores
morais, ou seja, ele conseguiu durante 2 dias ter sintonia moral, provavelmente com alimentação e extrema concentração. Ele coloca ali, um deles se mostrava extremamente concentrado e permeável a essa sintonia vibratória. Eu achei muito interessante, esses dias eu estava lendo um espírito, um outro aí, o assunto lá de um outro trabalho lá espiritual, e que estavam relatando coisas, e aí o espírito disse assim, olha, nós não tínhamos linguagem para dar para vocês como é que se dá a sintonia espiritual do espírito comunicante, seja qual a tarefa que for, a intuitiva. É a mesma coisa do que vocês conhecem hoje aí, o Bluetooth. Não tem fiação, não tem nada, é sintonia. Chega o espírito, e é exatamente, eu achei muito interessante, porque provavelmente seja assim mesmo. A gente viu que o Chico Xavier com o André Luiz levou 700 dias dessa proximidade deles para conhecer, ou seja, hoje, na nossa sintonia, vai pegar qualquer aparelho que não tem o Bluetooth com o outro Bluetooth para emparelhar um com o outro para captar, é a mesma coisa do mundo espiritual, e que se dá nesses atendimentos é de aproximação e sintonia. Se não houver sintonia, é muito difícil. Aí a Terra coloca ali, aí em geral vai haver uma ruptura, e aí tem que ter preparo. Aí dos 6 médicos que estão ali, um teria a condição. Aí vem também a seleção do outro lado. Em geral, quando um centro espírita tem um atendimento, se for para receber mensagens, tem uma fila lá de gente lá, isso acontece em todos, né? Você conhece lá os do Bacelli, que relata lá, até se vê aí pelos livros aí do próprio Inácio e o Odilon, relatando que muitas vezes são dezenas, mais de 10, 20 que vão ali receber, pedir, né, no contato com o Bacelli, que ele tem uma conversa de uns 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, para perceber o atendimento que vai ser possível ou não, mas está ali, aí conforme o dia, se vai estar o Inácio, está o Odilon, agora já é o Odilon mais, mas outros espíritos intermediários que vão fazer essa conexão com o espírito que está lá, no auditório. Como está aqui, a gente viu, tem 18 encarnados e o resto desencarnado. E essa triagem é feita dos dois lados, seja quem vai receber, o encarnado que pode ou não receber a mensagem, e o desencarnado se vai ter oportunidade conforme o trabalho do dia, ali, da noite, do momento do atendimento mediúnico. Por quê? Porque muitas vezes é um médico, no caso lá é o Bacelli, não sei se tem outros, aqui a gente viu que é um dos 6, tinha um, quem sabe lá eles habitualmente estariam preparando sempre 3, e não deu, ele já deu só um, e tinham 6 para se comunicar. Em geral, o espírito que vai se comunicar também tenta entrar com assuntos pessoais, para mandar aquela mensagem confortadora para a mãezinha que está lá, para a avó, para o avô, para o filho, seja quem for, e tenta passar essa mensagem dessa forma. E isso distancia do grande objetivo, e por isso a importância de ter um dirigente espiritual, um dirigente encarnado, bem preparado também, que vai fazer a parte nossa e a do outro lado. Veja que o Calixto foi autorizado, vai ser o único que vai se comunicar nessa noite. Que seja uma mensagem abrangente, né, e consoladora como um todo. E é por isso também vem a palestra não pode ser na minúcia, que muitas vezes vai o palestrante, eu vou falar da minúcia, vou falar do tal fato, para isso, ou dirigido para um, para outro, porque conversou com um, sabe que o cara está lá no auditório, e vou dar uma indireta para ele, porque ele está esperando ouvir isso. Não, ela tem que ser ampla e entrega ao mundo espiritual, e o que fluir é o que vai ser, em geral, o que a maioria precisa ouvir. E é isso que a gente vai ouvir depois lá no fim, se as pessoas puderem ter esse contato. Parece que tu falaste tudo aquilo para mim. Aí aparece um terceiro, parece que foi tudo para mim. Não foi nem o que o palestrante se lembra depois de ter dito. E nem é importante isso. O importante é ser instrumento, intermediário, servidor do Evangelho de Jesus. Esse tem que ser o propósito. E eu estou dizendo servidor do Evangelho de Jesus para não direcionar essa casa ou aquela casa. Todas as casas que servem a Jesus, elas têm que ter esse grande propósito. Então, de ver quantas
Quantas coisas a gente pode tirar desse texto aí, dessas comunicações, da mensagem que o Alexandre passa para o André, baseado no atendimento que ele estava ali vivenciando. E aí ele percebe, olha só o André Luiz, ele quando disse ali que mais uma vez, ele conseguiu ter a visão de raio-x. Veja só aqui, que aí ele começa habitualmente a quando ele antes teve uma vez lá, e aí depois se emocionou. Aí teve no Mensageiro, que a gente viu, que ele foi induzido a ter uma visão mais ampla, inclusive enxergar dentro do organismo dos pacientes que estão sendo atendidos, e ali ele passa a ter uma visão, consegue enxergar a medula do médium, tá? Que estava recebendo, e ver como é que o processo se dá. Isso, mais uma vez, não é porque foi ali. Todos os atendimentos passam por esse processo. E, mais uma vez, a gente vê o quanto que é importante a gente estar livre de toxinas produzidas no nosso organismo. E essas toxinas são produzidas por alimentação indevida, desregrada, ou por pensamentos densos, equivocados, sentimentos que derivam a um processo nosso com origem no egoísmo, orgulho no egoísmo, que derivam para todos os nossos outros defeitos que eles estão junto conosco, no nosso subconsciente, e que quando eles são vivenciados nas horas ou nos dias anteriores de uma forma mais aguda, eles vão produzir isso no nosso organismo e, naquele momento, nós vamos ter dificuldade na comunicação ou do nosso serviço para o plano espiritual. Na comunicação, pode ser até a comunicação, ou pode ser simplesmente uma doação de energias. Porque também está subentendido no texto de que os espíritos, os instrutores, dizem ali, quando colocado no auditório, o pensamento sintonizado com o palestrante que estava sendo intuído pelo Alexandre gerou uma energia, tá? Com aproximadamente 60 centímetros de raios de luz, mas houve e ocorre, isso é sistemático, que outro que esteja vibrando numa sintonia inferior, ele poderá ser isolado psiquicamente para não atrapalhar a condensação do ectoplasma coletivo. Isso acontece muito, isso ficou subentendido no texto, mas nós sabemos que isso acontece muito nos auditórios. Por exemplo, quem é que vai dizer, não, receber lá 60 pessoas, 50 pessoas, 30? Vai ter um que vai estar contrariado, está pensando em outras coisas, começa a pensar em besteira, às vezes está em sintonia lá com a rua, e ele tem que... Ele provavelmente, num primeiro momento, vai ser envolvido, vão tentar envolvê-lo numa energia, e aí, porque tem uma sensação de paz interior, de conforto, mas se for difícil, vai ser isolado. Isso acontece também na corrente mediúnica. Isso, claro, muitas vezes a gente já comentou isso lá nos trabalhos, quando o médium não está bem e não está contrariado, uma série de coisas humanas ocorrendo na corrente, na casa, ou isso, aquilo, e isso vai gerar um prejuízo para quem vai ser atendido ou para a corrente como um todo, ele é isolado na sua energia, colocado como se fosse uma cápsula nele, e que aquelas energias densas não vão interferir na corrente dos trabalhos. Isso também é meio que corriqueiro. Claro que, através da vigilância, através disso, começa a acontecer com uma certa persistência, com o mesmo médico, com isso, aí é o processo de depuração que tem que ocorrer, e aí é aquela coisa, né? Fatores humanos têm que ser resolvidos pelo conjunto das pessoas humanas envolvidas naquele fato. Não é do mundo espiritual esse problema. O mundo espiritual faz muito bem todo aquele outro trabalho que a gente viu aí, como ocorreu nesses atendimentos. Bom, e para chegar também na parte que ele fala aí das glândulas, fundamental isso, porque isso aí vai se repetir depois e se repete por vários outros, cientificamente, de todo o atendimento mediúnico. Primeira coisa, ele fala da epífise.
A epífise é a mesma coisa que glândula pineal. Literalmente é a mesma coisa. Até não entendo por que ele utilizou, talvez porque a ciência ela usa os dois, epífise e glândula pineal, que é mais moderno. Agora, as duas coisas são a mesma glândula. Então, às vezes, isso aí gerou, e tem gente que leva essa dúvida e leu essa obra, e não se deu o trabalho, talvez, de procurar e se instruir com outras coisas, e aí o efeito do estudo leva a esse esclarecimento, né? E aí tem gente que ainda comete um erro mais grosseiro, que é confundir a epífise com a hipófise. Hipófise com H, né? Hipófise, que não tem nada a ver com epífise. É uma glândula também. É muito importante. Só que a hipófise, o outro nome dela é pituitária. Já devem ouvir, nos livros mais modernos falam, glândula pituitária e a pineal. Então, nós vamos ficar com pineal e pituitária. Tá? Qual é que é a pineal? A pineal é a glândula da mediunidade. É a glândula que, para o processo mediúnico, é fundamental. É mais importante a glândula pineal de qualquer outro órgão do nosso organismo, claro que todos são importantes, porque a glândula pineal vai ser ali, vai armazenar e se sintonizar com esse mundo lá, todo aquele Bluetooth que a gente vai dizer assim, tem um chipzinho lá e vai ter lá do mundo espiritual, vai ser por ali que a comunicação vai se expandir. No mundo científico, do corpo físico nosso, a glândula pineal é aquela que libera a melatonina. É a chamada glândula da noite. E ela também, com a liberação da melatonina, e aí vem um fenômeno, por isso que alguns médiums, não os cansados, mas alguns médiums, no processo de desenvolvimento da mediunidade, muitas vezes não controlam, começam a bocejar. E bocejam. A glândula pineal está sendo ativada naquele momento, e provavelmente os espíritos que estão ali, e aí se tem os nossos instrutores, amigos espirituais, começam esse processo, porque ninguém nasce sabendo fazer as coisas, nós vamos aperfeiçoando. Nós estamos hoje aqui aprendizes da mediunidade, aprendizes da doutrina, aprendizes do Evangelho de Jesus, e se preparando para, quem sabe, mais adiante, a gente começar a pensar em encarnar com mediunidade e utilizar a mediunidade a serviço de Jesus. Esse é o nosso propósito. Porque quando eu até te falava, e aí alguns não somos médios, nós não somos médios, nós estamos tendo contato com o estudo da doutrina, procurando estudar a mediunidade, que significa mediunidade, não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo, através da mediunidade, consegue alcançar o objetivo de inserir esse mundo espiritual através do processo mediúnico. Mediunidade é um processo que é inerente à civilização humana, né? Você sabe quantos milênios sempre ela esteve presente na civilização. A doutrina espírita é um processo que nós vamos nos inserir no mundo invisível, mundo espiritual, através dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos usar o mecanismo da mediunidade, por isso tem até uma obra, mecanismo da mediunidade para alcançar os nossos objetivos de servir. Então, a glândula pineal é essa da melatonina, que quando nós, durante a noite, liberamos a melatonina e dormimos. E quando nós liberamos a melatonina e descansamos, nós temos uma sensação de prazer. E aí é a serotonina que também ela armazena a melatonina. E aí alguns que têm até problemas aí, emocionais e tudo, de humor, acabam tomando serotonina, que é nas medicações que são ministradas pelos médicos. Então, a hipófise, que é a glândula pituitária, ela é chamada o hormônio do dia, é o inverso da pineal.
O hormônio do dia e o hormônio da noite. Então, da noite é a epífise, que é a pineal que libera a melatonina, tá? Que aí também se armazena a serotonina, que são essa combinação que dá a sensação do bem-estar. E o bem-estar durante o dia nós recebemos quando nós acumulamos na glândula pituitária, que é a hipófise, armazenamos a ocitocina. Eu já ouvi falar da ocitocina, que eles tem que ter a ocitocina, que é o hormônio do amor, aquela coisa do bom humor, mas já tem estudos que não significa tomar a ocitocina que eu vou conseguir ficar com o meu bem-estar. É um processo metabólico que eu tenho que ter, e acho que o componente, que aí até a ciência não chega a esse ponto, esse componente espiritual, que eu tenho que ter a sensação de estar bem comigo mesmo, produzindo ocitocina, vibrando no bem. As pessoas que fazem o bem, praticam a caridade, conseguem ter essa sensação do amor, a sensação que, se aí for dosada a ocitocina, vai estar elevada a ocitocina. Entenderam? Porque não existe uma... Tem gente que toma ocitocina em cápsulas e tudo, mas tem um efeito muito efêmero, e eles não é por si só que vai resolver esse estado. Tem um efeito até de droga, como tem outras drogas que vão produzir a serotonina, vai nivelar, claro que às vezes é necessário, mas se não houver esse componente do bem-estar, fruto do quê? Da prática do bem. E aí, diz os espíritos, olha, a melhor forma é o servir, é o fazer o bem, é se ocupar, é ter tarefa. E isso, vejam só que aí, sobre o processo do estudo da mediunidade, principalmente dessa obra, quanta coisa que a gente pode sintonizar, e a gente passa a entender por que a medicina do futuro está estudando as obras do André Luiz. Isso é simplesmente uma amostra, né, de o quanto que a gente lê e fica sabendo. Às vezes tem até, se procurar no YouTube, vai ter aí matérias dessa área que não vão aprofundar sobre esse aspecto dessa produção. Falando só de 2 glândulas aí, que são muitas outras que estão associadas a esse componente. E aí vem a questão da pineal, quando a gente fala assim, a pineal, ela tem um tamanho? Tem um tamanho. A hipófise, essa pituitária, é como se fosse um grão de ervilha, assim, um grãozinho de feijão, sei lá, o tamanho. E a pineal é um pouquinho maior, e ela tem um processo de evolução que tem sido percebido pela medicina, que as últimas gerações para cá, a pineal tem um tamanho mais avantajado. Quanta sabedoria! Por que está mais avantajado cada vez mais o tamanho da pineal? Pelo componente mediúnico. Essas crianças que estão aí, estou dizendo que todas, mas na sua boa parte, né, elas já vêm com o processo, e é esse o processo que um dia elas vão chegar lá, não nessa, mas quem sabe lá, se tiver esse propósito de servir pelos canais da mediunidade, nós vamos ter que ter o nosso chipzinho que vai ter a sintonia vibratória facilitada pela nossa glândula pineal. Ao mesmo tempo, os nossos órgãos, que vão ser menos usados, eles vão ser, como já vem sendo no processo nosso evolutivo, atrofiados. Isso em todos os nossos órgãos. O nosso aparelho digestivo, gástrico, digestivo, o tamanho do nosso intestino, ele vai se reduzir, já vem se reduzindo, assim como a nossa dentição. Bom, alguns aparelhos, alguns ali já têm o apêndice nosso, né, que aqueles que ainda alguns têm lá o apendicite, que é a infecção do apêndice, ele era utilizado com ele era muito mais avantajado no seu tamanho na época em que os primitivos comiam muita raiz crua. E aí existiu o apêndice exatamente para fazer esse processo de depuração do nosso intestino. A nossa dentição,
Nós hoje, né, aí depende aquela coisa, eu ainda peguei essa coisa do siso, tem que ter o siso, e aí tira o siso, e aí nós temos hoje 32 dentes, alguns ainda têm, né? Mas a tendência já tem crianças e pessoas nascendo, e mesmo na idade adulta, mantendo 28 dentes. Lá no nosso primitivismo, lá naquela época, que o nosso apêndice, o ser humano tinha 36 dentes. Passou para 32, hoje a média está em 32, mas já há muitos que estão com 28 e já não tem mais o chamado siso, e aí se mantém com 28. Por quê? Porque a alimentação ela vai ser mais pasteurizada e vai ser menos densa e que vai exigir menos da nossa arcada dentária. E assim sucessivamente todos os nossos órgãos. E veja só que o processo evolutivo espiritual, o processo evolutivo do mundo, do universo, ele é incessante e nós vamos sempre passando e compreendendo. Hoje a gente não consegue perceber essas coisas sem fazer essa relação de passado e tendência. Mas, se a gente for se ater a esses fatos, a gente vai ver o quanto que o mundo evolui e a gente, às vezes, não está percebendo esse filme passar. Como evolui muitas coisas que a gente vê no avanço tecnológico, que a gente utilizava no passado, quem já tem uma meia-idade aí, vai ver coisas que utilizava, coisas que nem existem mais hoje, aí vai pegar uma criança, um adolescente hoje que nem viu, não viu isso, não viu aquilo, é uma outra época. Assim como se vê isso, que nos dá um estímulo muito grande e dá uma sensação de bem-estar, sabendo o que tem no porvir, quando a gente vê nessas colônias espirituais o que ocorre. A gente, às vezes, lê essas obras, aí, umas últimas, quantas outras aí, vê os avanços tecnológicos, e vai dizer assim, as coisas têm uma repetição no mundo espiritual, mas tem um passo adiante, quando ele estava falando bem no início aqui, que não era a parte gravada, aquela coisa dos mundos, em cada dimensão, o mundo superior e o mundo inferior. E há o mundo, aquele chamado, entre aspas, do mundo dos encarnados em cada dimensão. Quando se viu agora o Odilon, o Odilon teve a segunda morte, ele desencarnou lá na região do umbral mais quase no fino e reencarnou numa dimensão superior. Ele renasceu, ele reencarnou numa dimensão superior. Quando nós estamos, vamos supor ali, então, aqueles lá no Hospital dos Médios, onde for, na cidade aí, Porto Alegre, espiritual acima, quem dali vai reencarnar na Terra, nessa nossa dimensão aqui, ele morre lá e reencarna aqui. Se for consciente, ele pode trabalhar essa consciência. Vou reencarnar, estou apreensivo, tenho um projeto para mim, e o espírito vai saber. Hoje, antes eu até percebi aquelas coisas, vai ser te dada uma missão, parece que dá um caderninho, uma folha, tudo que vai. Não, isso aí é a consciência. A consciência mesmo tem tudo pronto, para dizer, quando está o processo trabalhado, nós já estamos cientes quais serão os nossos desafios e onde nós vamos botar força de vontade para superar os desafios, os obstáculos. E a apreensão vai ser aquele sentimento que, quando nós reencarnamos, é do passado esquecido. Nós vamos esquecer daquele lado lá e reinserir aqui. Na primeira infância, logo lá, bebezinho, vai estar muito sintonizado ainda com o outro lado. E aí é que é a apreensão que os espíritos dizem, será que eu vou ter aquela ajuda? Sim, tu vai ter ajuda. Quanto mais tem consciência de si, mais ajuda tem. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que estar em sintonia com os espíritos. E se eu me deixar levar, vai ter a natureza, aí vem as coisas assim do estudo da nossa, a gente tivesse, onde é que estão as leis de Deus na consciência, né? Na 621 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos na nossa consciência o que é certo e o que é errado. E aí a importância da educação, aí quando se fala assim da evangelização das crianças, do evangelho no lar, do componente aquele
transcendental para a criança, dos valores, do valor da caridade, do valor do serviço. É claro que tem ainda tem o risco, aí nós vamos lá, reencarnamos num ambiente controverso, inóspito, do ponto de vista da ascensão moral, é mais difícil, mas aí conforme a prova de cada um. Diz os espíritos que fica mais fácil, às vezes, reencarnar no seio de uma igreja, uma família espírita, tem o facilitador no primeiro momento, mas para se desvirtuar é mais fácil. Por quê? Porque o espírito pode se distanciar daquele compromisso que ele assumiu e a apreensão que ele tinha lá, ele deixa de ter aqui, porque se entrega à facilidade do lar, e aí começa a não trabalhar aqueles valores. E aí vem um processo que a gente vai compreender depois. Por que quando nós reencarnamos, mesmo nas encarnações mais um pouco planejadas, nós chegamos lá do outro lado em torno de 50% das coisas de acordo com o que estão previstos, e outros 50% produzindo um efeito necessário de reparação mais adiante. Aí vem aquela coisa da balança, né, que a gente leva lá para o outro lado mais. Mas, felizmente, também chega um momento da nossa percepção de saber o que nós somos, o que a gente está fazendo aqui. Claro que, às vezes, alguns conseguem isso com 20 anos, né, adolescentes ainda, quem sabe, um espírito mais preparado, outros vai ser dando cabeçada na vida, obstáculo, mas chegando a essa compreensão do que é a encarnação e do que está reservado para nós lá adiante, é oportunidade. E é difícil de botar para alguém, colocar para alguém assim, ó, a encarnação é uma oportunidade. É uma grande oportunidade. E o bom já é estar pensando lá adiante o que a gente pode fazer para melhor aproveitar tudo isso. Aí está ali também nesse texto, eles dizendo assim, aqueles que mais se preparem e mais se esforçam, também a espiritualidade estará dando a sua ajuda. Então, aquele médium que estava ali, aquele do 6, tinha um que foi, você viu? Aquele foi preparado, foi acompanhado, e aquele ali vai ter o necessário para levar a sua vida e todo o esforço do plano espiritual superior para que aquele vingue no seu dia a dia. E aí tem alguns que colocam assim, mas eu, quando comecei com essa coisa de espiritismo, comecei a levar só o atraso. As investidas lá de baixo são imensas, mas no fundo, lá adiante, o quem vence é a luz, e a luz estará, os mensageiros do alto estarão dando a proteção necessária para que não falte o necessário para que a gente leve a nossa tarefa adiante. Isso aconteceu com todos. O Chico Xavier, que é o Chico Xavier, né? Sabe aí a antena psíquica mais elevada que já esteve entre nós nesse período nosso, nos últimos 2000 anos, Chico Xavier, que era o Chico Xavier, teve um momento de desespero na vida dele. Ele, quando perdeu a companhia do Valdo Vieira, quando ele tinha ido de Pedro Leopoldo para Uberaba, e o Valdo Vieira começou com umas coisas diferentes, porque aí não tem espaço, e aí o Espiritismo não me dá espaço para trabalhar a consciência, e eu quero estudar consciência, conscienciologia, e projetar no espaço, e aí veio a projeciologia, umas coisas que assim, as trevas conseguiram tirar o Valdo Vieira do caminho, era o que estava planejado, livre-arbítrio, foi para outro lado. E o Chico Xavier se sentiu assim, o último, e ele estava num período muito difícil. E aí, tanto que ajudar a família, tu não tinha dinheiro, não tinha nada. Não era um momento em que ele ainda era aquele bem conhecido e que as pessoas procuravam para querer dar ajuda e tudo. E aí apareceu para ele estava um dia meditando, pensando até em largar tudo e tudo. E aí o Emmanuel sempre foi com ele muito duro, assim, muito incisivo, né? Aquela figura estoica do Emmanuel. E apareceu um espírito bem em direção a ele, que ele percebeu uma vibração tão superior que com o Emmanuel ele não tinha jamais percebido. E aí se aproxima aquele espírito, ele estava
na varanda da casa dele, pensando nessas coisas, estava assim, com uma coisa de derrota, de tudo, desânimo. E aí ele vê aquele clarão na frente dele e disse: Quem sois? Eu venho do Senhor. Venho do Senhor. Ele disse: mensageiro de Jesus, que veio para ele, e aí tem com ele um diálogo que ele, sempre quando ele contava, ele chorava e tudo, e aí ele disse, isso e aquilo. Aí começa a reviver fatos de vidas pretéritas dele, que sabe tudo que ele foi, e ele até tinha essa percepção, né? Não de forma objetiva, mas tinha percepção. E aí ele se dá conta, e aí do Senhor, seguir adiante com as tarefas que foram pré-estabelecidas, que tu te prontificasse. Não vai faltar o básico para ti. Jamais. O Senhor vai te desamparar. Segue este caminho e fortalece a tua fé. Te recolhe agora e agradece ao Pai, a tudo que Ele te deu e vai te dar em benefício para ajudar o próximo. E é esse o desamparado que está aí, que o Senhor pede que tu isso. E aí ele se afasta e agradece a presença desse espírito superior, que ele diz que um espírito da dimensão crística que vem em nome de Jesus, que ele estava assim, acabrunhado, estava muito mal. E aí o que acontece? Os que conviveram com o Chico Xavier depois dessa data, nunca mais faltou para ele o básico. Então, ele, em quantas passagens tem aquela que não tinha o que dar, e aí vem o Espírito, dá, distribui água, essa água é fluidificada. Aí daqui a pouquinho vem alguém, manda um caminhão lá de panetones, um empresário de São Paulo, manda lá para o Chico Xavier, eu sou muito grato pela mensagem que ele manda uma família deu e tal, e tinha sobrado o panetone, manda lá, e aí ele tinha que distribuir coisa, era água, e daqui a pouquinho vem alguém, e passa um caminhão, e aí um senhor de barba branca, aí ele pergunta, onde é que mora esse Chico Xavier, que eu vim entregar rua de chão batido aqui, eu tenho que... Aí um senhor de barba diz assim, é ali, logo passando aquela ponte ali embaixo, ele está ali agora reunido com o pessoal. E aí depois ele foi perceber que era o Bezerra de Menezes, materializado, passando, dando a recomendação de onde. Aí as coisas foram sempre acontecendo, alguma coisa ocorria na vida dele, que as coisas não é que eram facilitadas, o problema material do próximo era resolvido, e a angústia dele maior era essa, ele não tinha nem para ele o que ele tinha, e ele sempre distribuía, então sempre com o que ele ganhou, ele ia entregando. Aí se a gente olhar quem era o Chico Xavier, entre outras encarnações, Francisco de Assis, a gente se lembra daquela dele, lembra aquela passagem lá do Francisco de Assis, quando curou o filho de um comerciante, e que esse filho, e esse senhor, então, a pedido da mãe, deu para ele um negócio lá, não sei se foi de ouro, de importância, e aí ele, mais adiante, acaba na peregrinação dele, largou. Francisco de Assis acaba dando lá para outras pessoas, e aí alguém veio assaltar ele mais adiante, ele já não tinha mais aquilo. Quem leu a obra do Francisco de Assis sabe dessa passagem. Bom, pessoal, passou muito do tempo aí. Ô, Francisco, Pode falar. Viste a série que foi feita do Star Mais sobre o Chico Xavier? A última agora que está aí, eu não consegui ver. 6 episódios, eu assisti esse fim de semana. Eu gostei muito dos depoimentos das pessoas, não todos, alguns depoimentos muito bons, e o que me chamou mais atenção, que no livro esse Missionários da Luz, nós temos uma visão do desencarne do velório do Chico, através dos espíritos, e ali muitas pessoas dando a visão daqui de baixo, né? Médios ou pessoas que estavam ali. O livro quer dizer na próxima dimensão, né? Exatamente. Desculpe, eu estou confundindo os livros. E eles dão exatamente, se referem muito à luz maravilhosa que também escutavam, né? E tem umas partes muito bonitas do Chico, de mensagens que o Chico diz. Mas tem muito material do Chico que foi divulgado depois, e ainda tem sido divulgado, tanto é que são mais, parece, 40 livros que depois
com psicografias que ele recebeu, coisas que ficavam arquivadas, e que aí as pessoas organizavam nas sessões ao longo de todas as semanas, ao longo de anos, e aí recebendo em registro coisas que não foram publicadas, que até ele dizia, deixa de lado. Vai? E aí as pessoas mais organizadas aí eram intuídas, né, para guardar bonitinho e tal, e aí isso foi dado até para o Geraldinho, foi uma senhora lá, uma médium lá de Pedro Leopoldo, que tinha, junto com o Chico Xavier, e guardava coisas daquela época, e isso gerou uma série de livros com mensagens autênticas que foram psicografadas, recebendo conforme o momento de cada semana, cada sessão que o Chico recebia e que ele passou. Muito interessante, tem muita coisa, muito dessas coisas que a gente comenta aqui, elas têm origem aí, não estão assim em livros das coleções do Emmanuel, né, do André Luiz, são fatos que foram vivenciados por pessoas que tiveram com o Chico Xavier e que algumas são tão curiosas que ele pedia para não falar, não conta. E aí, deixa o dia que eu partir, aí faz o que quiser com essa informação. E aí são essas coisas que nós temos de informação hoje, que são, a gente vê, e isso os espíritos que estão lá do outro lado dizem, se a gente soubesse quem estava do nosso lado, imagina se todo mundo soubesse que ele era o Kardec, o que foi Francisco de Assis, que foi o João Evangelista, e muitos outros, Platão lá para trás, e muitas outras coisas, e esse espírito estava com a gente. Aí alguns perguntam, onde é que ele está hoje? Olha, está circundando por aí, tá? Continua com a tarefa dele, mas tem lugar reservado à direita de Jesus Cristo. Ele tem comunicação direta com Jesus, porque é o apóstolo amado. Olha a trajetória de folha de serviço desse homem que foi a serviço do Evangelho. Nesse documentário é salientado bem, né? Eles são a única pessoa que cumpriu o Evangelho à risca. Exatamente. Aí a gente pode achar assim, mas tudo isso é complexo. Tem alguns que dizem assim, não, eu não sou Francisco de Assis, eu não sou Jesus, eu não sou isso. Para ser, tem que ter o propósito. Um dia nós vamos ser. Isso, ao longo de milênios, não importa. Agora, esse passo ele é tão simples que tudo que ele sempre pregou, tudo que ele captou do Evangelho de Jesus é fazer o bem. Só e só. Aí podem dizer assim, mas isso é difícil. Por que é difícil? É difícil porque tem que superar algumas das nossas imperfeições. E quando a gente supera as imperfeições e vai se conhecendo, aí vem conhece a ti mesmo, se conhecendo, a gente vai enfrentando dificuldades e dando um passo adiante de procurar ser. E aí, chegando lá do outro lado, nós vamos ter mais consciência dos equívocos cometidos e mais adiante nós vamos ter a noção de aproveitar melhor a encarnação. E aí que começa o projeto da próxima encarnação de cada um de nós. E ali é que vai se dar. E não é alguém passando um projeto pronto e nem impondo, e nem isso. É consciência. E essa consciência, a gente, com esses estudos, leituras e esses momentos como esse de hoje aqui, é que a gente vai despertando a consciência cada vez mais. Mas então, pessoal, nós vamos elevar nosso pensamento, renovando a nossa gratidão ao alto, a Jesus, nosso amigo incomparável, de todos os momentos, aquele que nos inspira, aquele que, através do seu Evangelho, nos leva a uma compreensão de que é necessário servir, ter a consciência de praticar o bem, ter o prazer de vibrar no bem, que é o amor verdadeiro que Cristo nos ensinou através do seu Evangelho. A Ele, a todos os nossos amigos espirituais, a todas as entidades que nos auxiliam, a todos os amigos que estão junto conosco, que possam nos inspirar a cada dia mais, expandindo essa rogativa aos nossos familiares, aos nossos afetos e até aos nossos desafetos, que possa se enfraquecer esse sentimento que produza, porventura, algum
pensamento mais denso, algum fluido que possa levar a uma contraofensiva de inimigos do Evangelho, que eles possam se inspirar um dia e trilhar esse caminho de libertação espiritual. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Valeu. Só